Salve, salve galera! Muito prazer se você ainda não me conhece. Meu nome é Gabriel Quintanilha e eu sou professor de Direito Tributário e Financeiro, mas agora nesse momento eu vim aqui para fazer uma revisão de Direito Tributário para você que vai fazer essa prova de procurador do município de Cuiabá. Então vamos juntos, que o meu objetivo é tentar trazer para vocês os principais assuntos, os principais tópicos de Direito Tributário para que você possa atingir aí os seus sonhos. Então, vamos tocar nos pontos principais. Espero acertar alguma das questões e vamos juntos nessa. Pega seu código, pega papel, pega caneta ou lápis e vamos anotar os pontos principais. Bom, quando a gente olha o edital do concurso, a gente percebe que é a matéria inteira de direito tributário, desde o início até o final do Código Tributário Nacional. Então eu vou aqui nessa revisão pensar os pontos principais para que a gente possa abordar de forma ampla esses pontos principais e você chegar pronto para a prova. A tendência é que nós temos uma prova letra de lei, uma prova que busque exatamente aquilo que já está pacificado, sem grandes discussões, ou seja, não vai ser uma prova a priori difícil, vai ser uma prova que vai beneficiar, vai privilegiar aquele que estudou e aquele que conhece a letra da norma. Então, sem mais delongas, vamos começar pelo começo. Afinal de contas, a gente está aqui para estudar direito tributário. Direito tributário. O que é o tributo? O tributo tem o seu conceito no artigo 3º do CTN. Você vai abrir o seu código agora no artigo 3º e você vai grifar o artigo 3º. O que é o tributo? É prestação pecuniária, compulsória, em moeda, instituído em lei, não é sanção por ato ilícito e é cobrado por atividade administrativa plenamente vinculada. Esse conceito é muito importante dele, eu quero extrair alguns pontos que vão ser muito importantes para o entendimento de um todo dessa revisão. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que o tributo é uma prestação pecuniária. Tributo é uma prestação em moeda ou valor que nela possa se exprimir. Significa dizer que não cabe no direito tributário o pagamento do tributo in natura. Não cabe no direito tributário o pagamento do tributo in labore. Você não pode pagar o tributo com uma parcela da sua produção, caso você tenha uma indústria. Você não pode pagar o tributo com o seu trabalho. Aliás, serviço militar obrigatório não tem natureza jurídica tributária, apesar de compulsório. Trabalhar como júri não é também tributo, ou seja, o tributo é uma prestação em pecúnia, é uma prestação pecuniária. E o artigo 162 do CTN 162 deixa claro que o tributo pode ser pago em dinheiro, pode ser pago em cheque, pode ser pago em estampilhas, selos ou outros meios mecânicos. Gente, isso aqui é só para cair em prova. Afinal de contas, o Código Tributário Nacional é da década de 60. Hoje em dia ninguém paga tributo mais com selo, com estampilha, enfim. Hoje em dia é débito automático. Hoje em dia há municípios que estão estudando até o pagamento por criptomoeda, o que também não é vedado. Mas enfim, o que eu quero que vocês saibam para a prova é que o tributo é pago em dinheiro, cheque. No caso do cheque, somente haverá extinção do crédito tributário se houver a compensação do tributo. Tá? Compensação do pagamento do tributo. E além disso, o artigo 156 do Código Tributário Nacional, ele prevê no inciso 11 a dação em pagamento de bens imóveis como causa de extinção do crédito, dação em pagamento de bens imóveis como causa de extinção do crédito. Você vai grifar bens imóveis e aqui você vai prestar bem atenção. Porque o STF sempre foi pacífico no sentido de que somente seria cabível a dação em pagamento de bens imóveis. E jamais seria cabível a dação em pagamento de bens móveis como causa de extinção do crédito. E esse entendimento foi consolidado na ADI 1917. Entendeu o STF que só caberia a dação em pagamento de bens imóveis. Por quê? Porque no caso concreto da ADI 1917, lá no Distrito Federal, foi autorizada, como forma de pagamento do tributo, a possibilidade do indivíduo fornecer bens para a administração pública. Então, por exemplo, uma empresa que fornecia quentinhas poderia, em vez de pagar o ICMS, fornecer mais quentinhas. E isso, obviamente, viola o princípio da licitação. A administração pública, ela contrata bens e serviços com base na lei de licitações. Ela não contrata bens e serviços de outra forma, além da lei de licitações.
Beleza, galera? Então presta bastante atenção no que eu estou te falando. A lei de licitações, ela é a regra para a contratação de bens e serviços. Então, se a administração pública ela aceita um bem para pagamento do tributo sem a licitação, essa regra ela é violada. Então, foi por isso que o STF editou o seu entendimento no julgamento da ADI 1917. Entretanto, em outubro de 2019, o STF criou uma exceção para essa regra. No julgamento da ADI 2405 do Rio Grande do Sul, ADI 2405 do Rio Grande do Sul, o STF entendeu que, calma que não é bem assim. Se não houver sujeição à licitação, cada ente federado pode criar as suas causas de extinção do crédito tributário, dentre elas a dação em pagamento de bens móveis. Cada ente federado pode criar as suas causas de extinção do crédito tributário, dentre elas a dação em pagamento de bens móveis. E aí sim, seria possível a extensão do conceito, por lei de cada ente federado, desde que não seja violada a lei de licitações. Dá uma relida na ADI 2405, que ela é de extrema importância. Então, tributo à prestação pecuniária, em moeda ou valor que ela possa exprimir. Prestação essa que é compulsória. Essa compulsoriedade, ela advém do próprio Código Tributário Nacional. O artigo 113 do CTN, ele trata da obrigação tributária. A obrigação tributária não se confunde com a obrigação civil. A obrigação tributária, ela é uma obrigação ex lege, enquanto a obrigação civil é uma obrigação ex voluntatis. A obrigação civil depende da vontade das partes. A obrigação tributária não. Se você pratica o fato gerador, nasce a obrigação tributária, queira você pagar o tributo ou não. Ou seja, não é você que acorda num lindo dia de sol e fala, nossa, que dia bonito, me deu uma vontade de pagar o imposto de renda agora. A sua vontade, ela é absolutamente irrelevante para o direito tributário. A obrigação tributária decorre da lei. A obrigação tributária é uma obrigação ex lege, ou seja, a lei ela prevê a hipótese de incidência, uma situação abstrata que não existe no mundo dos fatos. Uma situação abstrata que não existe no mundo dos fatos. A partir do momento em que aquela situação abstrata, que é a hipótese de incidência, ela é concretizada, nasce a obrigação tributária. A concretização daquela hipótese de incidência é o fato gerador da obrigação. E com a prática do fato gerador, a obrigação tributária nasce e o tributo passa a ser devido. Aproveito o gancho para dizer para vocês que a obrigação tributária ela pode ser principal ou acessória. A obrigação principal, ela depende do quê? Depende da prática do fato gerador e ela decorre da lei. A obrigação principal é a obrigação de dar dinheiro ao fisco, de pagar o tributo. Ela é idêntica para todos os tributos. Já a obrigação acessória é uma obrigação de fazer ou não fazer. A obrigação acessória, repito, é uma obrigação de fazer ou não fazer. Então, quando você vai pagar imposto de renda, você declara o imposto de renda. Essa é uma obrigação acessória de fazer. Você não pode destruir os comprovantes de pagamento de tributo pelo prazo prescricional. Isso é uma obrigação acessória de não fazer. Então, muito cuidado com isso. A obrigação acessória, ela pode ser de fazer ou não fazer. Há quem diga que existe ainda a obrigação acessória de tolerar, mas já está máxima vênia, quem tolera não faz nada, né? Quem tolera fica inerte, não faz nada. É importante que você lembre que a obrigação acessória, ela não decorre da lei. Ela decorre da legislação tributária. Isso está no 113, parágrafo 2º do CTN. A obrigação acessória, ela decorre da legislação tributária. Legislação não é sinônimo de lei. Legislação, repito, não é sinônimo de lei. Ela decorre da legislação tributária. Beleza? Fácil? Então preste bem atenção. A obrigação acessória não depende de lei. Consiste no fazer ou não fazer. Mas, Gabriel, a acessória depende da existência da principal? Aqui você tem que tomar muito cuidado, porque a obrigação acessória ela não tem relação com a obrigação principal.
Ela vai existir ainda que a obrigação principal não exista. A obrigação acessória, repito, ela vai existir ainda que a obrigação principal não exista. Se o ente federado for isento, se for imune, ele vai... Se o ente federado, desculpa, se a pessoa jurídica for isenta ou imune, ela efetivamente vai ter que manter as suas obrigações acessórias em dia. Por exemplo, o templo religioso, ele tem que mandar todas as obrigações acessórias, registrar os seus livros, ou seja, efetivamente não tem obrigação principal com relação aos impostos sobre patrimônio, renda e serviços, mas a obrigação acessória, ela deve ser mantida, ela deve ser resguardada. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, dito isso, nós já vimos a diferença da obrigação acessória para a obrigação principal e voltamos no artigo 3º, porque a gente está falando da compulsoriedade. E essa compulsoriedade advém exatamente do fato da obrigação tributária nascer da prática do fato gerador, que é uma previsão legal de que o tributo incidirá. Então a vontade em matéria tributária ela é totalmente irrelevante, ok? Então tributo é prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou valor que nela possa se exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito. O tributo não é uma sanção por ato ilícito, apesar de parecer, o tributo não é uma punição. O tributo ele advém do poder de tributar e não do poder de punir. O tributo não tem como origem o ius puniendi. O poder de punir, ele na verdade gera a multa, gera tudo aquilo que pune o cidadão. O tributo, apesar de parecer, ele não é uma punição. O tributo, ele é, na verdade, uma forma do Estado obter riqueza para fazer frente às suas despesas. Então, senhoras e senhores, o tributo não é uma punição, jamais será. Então, tributo não é uma sanção por um ato ilícito. E o tributo jamais pode ter como fato gerador um ato ilícito. O tributo jamais pode ter como fato gerador um ato ilícito. Você vai dizer, Gabriel, mas e o pecunia non olet? Bom, pecunia non olet significa que o dinheiro não tem cheiro. Se você, ao praticar um ilícito, você pratica o fato gerador de um tributo, o tributo vai ser devido. Se você, ao praticar um ilícito, você pratica o fato gerador de um tributo, o tributo ele vai ser devido, você tem que recolher o tributo. É assim que funciona. Você auferiu renda praticando ato de corrupção. Vai ter que pagar imposto de renda? Vai. Porque você auferiu renda. O fato gerador do tributo não é o ato de corrupção. O fato gerador do tributo é a renda. Agora, pode ser criado um imposto de corrupção? Não, não pode. Não pode. Tá? Então, se você ao praticar o fato gerador de um tributo, ele nascer, ainda que a origem seja ilícita, o tributo será devido. O tributo será devido. Ok? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Pecúnia não olha. Tipo, o dinheiro não tem cheiro. Não interessa a licitude da conduta. Se você, ao praticar uma conduta, você pratica o fato gerador de um tributo, o tributo ele é devido. Você não tem como fugir disso. Beleza? A prestação pecuniária compulsória em moeda não é sanção por ato ilícito e é instituído por lei. O tributo somente poderá ser criado por lei. Isso é o princípio da legalidade que está previsto na Constituição, no artigo 150, inciso 1. 150, inciso 1 da Carta. O tributo somente poderá ser criado, majorado, reduzido ou extinto por lei. Preste bem atenção. Você vai lá no 150, inciso 1 da Constituição e vai fazer remissão para o 97 do CTN, para lembrar que o tributo somente poderá ser criado, majorado, reduzido ou extinto por lei. Mas por que a lei? Porque a lei emana do povo. Quem faz as leis são os representantes do povo brasileiro. Então, somente a lei pode criar, majorar, reduzir ou extinguir o tributo. A sua vontade é irrelevante para o direito tributário. Somente a lei. A lei. Porque a lei emana do povo. Até que um belo dia, um tributo foi criado por medida provisória. E o assunto foi bater no STF, por óbvio. E o que o STF entendeu? O STF entendeu que a medida provisória tem força de lei. Então, muito cuidado. Somente a lei pode criar, majorar, reduzir ou extinguir o tributo. Lei ou medida provisória. Porque a medida provisória tem força de lei ordinária. E muita gente acha, tem uma mística na cabeça, de que o direito tributário é totalmente regulamentado por lei complementar.
Não é. Não é. A lei a que se refere o artigo 150, inciso 1 da Constituição é a lei ordinária, não é a lei complementar. E é por isso que a medida provisória pode tudo que a lei ordinária pode. A medida provisória não pode invadir a reserva de lei complementar. A medida provisória não pode invadir a reserva de lei complementar, mas ela pode tudo aquilo que a lei ordinária pode. Então o tributo pode ser criado por lei ou MP, majorado por lei ou MP, extinto por lei ou MP, reduzido por lei ou MP. Não pode haver a invasão da reserva de lei complementar. E vamos aproveitar o gancho aqui? Qual é a reserva de lei complementar em matéria tributária? Você lembra? Preste bem atenção. A matéria reservada à lei complementar no direito tributário, ela vai abranger as normas gerais de direito tributário, regras de prescrição, decadência, conflito de competência, responsabilidade tributária, isso tudo que está tratado no CTN, que, diga-se de passagem, é uma lei formalmente ordinária, mas materialmente complementar, né? O CTN nasceu como lei ordinária, mas foi recepcionado pela Constituição de 88, com status de lei complementar. Então o CTN é formalmente uma lei ordinária, mas ele é materialmente uma lei complementar. Então o CTN é a nossa norma geral. Para você alterar o CTN é necessária outra lei complementar, porque apesar de ser uma lei ordinária, no seu conteúdo, ele tem conteúdo de lei complementar. Então, normas gerais tem que estar em lei complementar. Pode haver medida provisória? Não pode. Pode haver lei ordinária? Não pode. Pode haver lei delegada? Não pode. Ok? Beleza? Show. A segunda reserva é o empréstimo compulsório, artigo 148 da Constituição. O empréstimo compulsório é uma espécie tributária de competência da União e reservada à lei complementar. O empréstimo compulsório somente pode ser criado, majorado, reduzido, extinto por lei complementar, porque ele está reservado à lei complementar. Belezinha? Tranquilo? Show de bola? Maravilha. Então, empréstimo compulsório, reserva de lei complementar. Empréstimo compulsório, reserva de lei complementar. A terceira reserva de lei complementar é o imposto sobre grandes fortunas. O imposto sobre grandes fortunas previsto no artigo 153, inciso 5 da Constituição. Esse também só pode ser criado por lei complementar. Somente poderá ser instituído por lei complementar. Não existe no Brasil ainda, mas quando for criado, se for criado, vai ser por lei complementar. Tá? Nós temos uma nova reserva trazida pela reforma tributária, né, que é o imposto seletivo. O imposto seletivo ele também está reservado à lei complementar, previsto no artigo 153, inciso 6 da Constituição, assim como os nossos IBS. Né? O IBS também está reservado à lei complementar. Mas enfim, IBS e CBS reservados à lei complementar no tocante às normas gerais. Pessoas, mas eu não vou focar tanto nisso aqui para essa revisão, porque para essa revisão, efetivamente, a gente não tem uma regra específica de reforma tributária sendo prevista. Aquilo que for tocante à reforma tributária eu vou falar aqui, como eu acabei de falar agora, tá? Então, a gente tem que lembrar que tem mais uma reserva de lei complementar, que cai muito em prova de múltipla escolha, cai muito em prova discursiva, cai muito em prova oral, ou seja, cai muito em qualquer prova, que é a reserva de lei complementar para a criação de imposto residual. O artigo 154, inciso 1 da Constituição, traz a competência residual em matéria tributária. E no direito tributário, a competência residual é exclusiva da União e ela só pode ser exercida por lei complementar. A competência residual ela é exclusiva da União e ela só pode ser exercida por lei complementar, ok? E a competência para a criação de impostos que não estejam previstos na Constituição, desde que não sejam cumulativos e não tenham base de cálculo ou fato gerador de outro imposto já previsto. Tá bom? Beleza? Então preste bem atenção. A reserva de lei complementar em matéria tributária não pode ser invadida nem pela medida provisória, nem pela lei ordinária. Tá bom? Então como é que ficou aqui? Peraí, tributo só pode ser criado por lei ou medida provisória. Não pode nem a lei nem a MP invadir a reserva de lei complementar. Galera, lembre-se que existem várias exceções ao princípio da legalidade no direito tributário. Eu não tenho como ficar aqui falando sobre todas as exceções, mas eu queria dizer para vocês o seguinte: a criação e a extinção do tributo são sempre, em qualquer hipótese, por lei
ordinária ou medida provisória. A criação e a extinção são sempre por lei ordinária ou MP. Sempre. Não tem exceção a essa regra. As exceções, elas vão tratar de alíquota, vão tratar de base de cálculo. As exceções, por exemplo, IPTU. IPTU pode ter a sua base de cálculo atualizada dentro dos índices oficiais pelo chefe do executivo municipal sem necessidade de lei. Sem necessidade de lei. Não há necessidade de lei para atualização da base de cálculo do IPTU. Por quê? Porque isso não é majoração. Agora, se for índice oficial mais 1%, aí está majorando. Aí tem que ter lei. Então, a atualização da base de cálculo do IPTU é possível pelo chefe do executivo sem necessidade de lei. Isso está lá no artigo 97, parágrafo 2º do CTN e súmula 160 do STJ. Tá? A reforma tributária trouxe até uma alteração interessante aqui com relação a isso. A reforma tributária passa a prever que deve haver uma lei municipal trazendo os critérios de atualização que poderão ser utilizados pelo executivo. Tá? Então, assim, o que tem de diferente na reforma tributária é basicamente a necessidade de uma lei municipal. Beleza, galera? Tá tranquilo? Então presta bastante atenção no que eu estou falando para vocês. Importantíssimo. Importantíssimo. O princípio da legalidade é fundamental. Lembrem-se do princípio da legalidade da reserva de lei complementar. Isso é muito importante. Isso é a base do direito tributário. Tá? Gabriel, fala rapidamente as exceções só para a gente lembrar. Tá bom, vamos lá. Primeira exceção, artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. 153, parágrafo 1º da Constituição. Os impostos extrafiscais da União poderão ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo. Os impostos extrafiscais da União são eles imposto de importação, exportação, IPI e IOF. Importação, exportação, IPI e IOF podem ter alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo. Alíquotas. Não são bases de cálculo. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Molezinha? Então vamos lá. Artigo 177, parágrafo 4º. 177, parágrafo 4º. Inciso 1, a linha B da Constituição. CID Combustíveis. A CID Combustíveis poderá ter sua alíquota reduzida ou restabelecida por ato do Poder Executivo. Reduzida ou restabelecida. Reduzida a zero ou restabelecida até o patamar legal. Não pode ultrapassar o patamar legal por ato do Poder Executivo. Terceira exceção. Vamos lá. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4 da Constituição. 155, parágrafo 2º, inciso 4 da Constituição. ICMS. O ICMS terá suas alíquotas interestaduais fixadas por resolução do Senado. A alíquota interestadual de ICMS é fixada por resolução do Senado. Ok? Quarta exceção. Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4. 155, parágrafo 4º, inciso 4. No 155, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição, você tem claramente que o ICMS sobre combustíveis vai ter sua alíquota determinada pelo convênio, deliberação dos estados, convênio, deliberação dos estados, convênio, ok? Beleza? Gabriel, foi rápido, dá o pause, volta, joga de novo. Vamos lá, galera, o que importa é botar conteúdo aqui para vocês. Quinta exceção, a determinação do prazo para pagamento do tributo não precisa de lei, artigo 160 do CTN. A determinação do prazo de pagamento do tributo não precisa de lei, tá? 160 do CTN. Gabriel, aqui está dizendo que é 30 dias se não for previsto na legislação tributária. Legislação e lei não são sinônimos? Não são. Legislação é gênero, lei é espécie. Então pode o prefeito por decreto alterar o prazo do pagamento do IPTU? Pode. Não há necessidade de lei para isso. Ok? Beleza? Joinha? Show de bola? Então vamos lá, galera, sem parar. Dando sequência aqui. Sexta exceção. A determinação de obrigações acessórias não precisa de lei. Artigo 113 do CTN, seu parágrafo 2º. A determinação de obrigações acessórias não precisa de lei. 113, parágrafo 2º do CTN. Basta que esteja previsto na legislação tributária. E por fim, a atualização da base de cálculo do tributo dentro dos índices oficiais não precisa de lei. Artigo 97, parágrafo 2º do CTN, súmula 160 do STJ. Tá? Beleza? Então percebam as exceções, elas são muito importantes, você precisa dominar para poder ir bem na sua prova. Tá bom? Show de bola? Eis o princípio da legalidade, senhoras e senhores.
Dando sequência, a gente volta para o artigo 3º, Estatuto do artigo 3º do CTN, olha isso. Prestação pecuniária é compulsória em moeda, institui em lei, não é sanção por ato ilícito. E é cobrado por atividade administrativa plenamente vinculada. O tributo ele é cobrado por atividade administrativa plenamente vinculada. O que significa isso, senhoras e senhores? Significa dizer que a cobrança do tributo ela é obrigatória. A cobrança do tributo ela é obrigatória. É isso mesmo. Significa dizer que o Estado é obrigado a cobrar. E essa obrigação ela advém do próprio CTN. Artigo 142 do CTN, onde está previsto o lançamento. E o que é o lançamento? O lançamento nada mais é que o procedimento administrativo. Lançamento é o procedimento administrativo que vai o quê? É o procedimento administrativo que vai constituir o crédito tributário. Ele é obrigatório e ele é privativo da autoridade fiscal. O auditor fiscal ele é obrigado a praticar o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional. O auditor fiscal ele é obrigado a praticar o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional. O auditor tem que lançar. Ele tem que lançar. Ele é obrigado a praticar o lançamento. Então a cobrança é uma atividade plenamente vinculada. Ok? Não é discricionária, não é o auditor que escolhe se vai lançar ou não, ele tem que. E aproveitando o gancho, vamos falar do lançamento. O lançamento é o procedimento administrativo que constitui o crédito, privativo da autoridade fiscal, obrigatório, e existem no Brasil 3 modalidades de lançamento. No artigo 147 do CTN, a gente encontra o lançamento por declaração. Lançamento por declaração é a modalidade de lançamento em que o contribuinte informa a prática do fato gerador e, com base nessa informação entregue pelo contribuinte, o fisco calcula o tributo devido e notifica o indivíduo para o pagamento. O lançamento por declaração ele é a modalidade de lançamento adotada pelo ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, Imposto Municipal, Transmissão de Bens Imóveis, e pelo ITD, ITCMD, que é o imposto estadual que incide na transmissão gratuita de quaisquer bens. Tá bom? Lançamento de ofício, artigo 149 do CTN. Lançamento de ofício, artigo 149 do CTN. Essa é a modalidade de lançamento em que o contribuinte não faz nada. O fisco pratica o lançamento de ofício, ele calcula o tributo devido e notifica o indivíduo para pagar. Exemplo? IPTU e IPVA. Lembrando que no caso do IPTU, o crédito estará constituído com o envio do carnê e não com o recebimento. Tá? Envio do carnê, assunto já sumulado pelo STJ. E por fim, a terceira modalidade de lançamento é o lançamento por homologação. Lançamento por homologação, artigo 150 do nosso querido Código Tributário Nacional. Nessa modalidade de lançamento por homologação, o que nós temos? Nessa modalidade de lançamento, o contribuinte apura o tributo devido, antecipa o pagamento, remete ao fisco para que o fisco faça a verificação. Se o fisco concordar, ele homologa. Se o fisco não concordar, ele não homologa. E aí que está o detalhe da homologação. O fisco tem 5 anos para homologar aquelas informações levadas pelo contribuinte. Passados 5 anos sem que o fisco se manifeste, o lançamento estará tacitamente homologado. O lançamento estará tacitamente homologado. Beleza, galera? Joinha, não há dúvidas? Show de bola. Bom, e aí, constituído o crédito tributário pelo lançamento, ele passa a ser exigível. É nesse momento que, se o contribuinte pedir uma certidão, ele vai obter uma certidão positiva que diz que ele é devedor. Beleza? Se ele pagar o tributo, ele recebe negativa. Se ele suspender a exigibilidade, ele recebe uma certidão positiva com efeitos negativos. Bom, senhoras e senhores, esse é o conceito de tributo. Olha que legal, do conceito de tributo a gente extraiu todos esses
esses elementos relevantes, né? Mas tributo é gênero. Gênero, e desse gênero nós extraímos 5 espécies tributárias. Do gênero tributo a gente extrai 5 espécies tributárias. São elas o imposto, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Bom, rapidamente passando pelas espécies, o imposto é uma espécie tributária não vinculada. O imposto é uma espécie tributária não vinculada. Significa dizer que o fato gerador do imposto é uma atividade do contribuinte e não uma atividade estatal. Ou seja, o fato gerador do imposto é uma atividade do contribuinte e não uma atividade estatal. Significa dizer que se você praticar o fato gerador do imposto, você tem que pagar o imposto, o Estado não é obrigado a te entregar nada em troca. Você tem que pagar o imposto. O Estado não será obrigado a te entregar absolutamente nada em troca. Lembre-se disso. Ok? Então, o imposto é uma espécie tributária não vinculada. E é importante lembrar que nem a receita do imposto pode ser vinculada. Nem a receita do imposto pode ser vinculada. O artigo 167, inciso 4 do CTN prevê isso expressamente. Não é cabível a vinculação da receita de impostos. Tá? Ressalvados ali as hipóteses de repartição de receitas, quando forem vinculados à saúde, educação, à modernização da administração tributária. E agora, com a reforma tributária, foi inserido no artigo 167 o parágrafo 4º. O parágrafo 4º no artigo 167, que autoriza a vinculação das receitas dos impostos estaduais e municipais para pagamento de débitos com a União ou para prestação de garantia ou contra-garantia. Prestação de garantia ou contra-garantia. Tá bom? Então, muitíssimo cuidado com isso. Muitíssimo cuidado com isso. É plenamente possível a vinculação da receita nas hipóteses previstas no 167, inciso 4. A regra é a vedação, mas existem exceções no 167, inciso 4 e parágrafo 4º do 167 lá na Constituição. Tá bom? Pessoal, passando rapidamente para a taxa, é a segunda espécie tributária. É uma espécie tributária extremamente importante. A taxa é a espécie tributária que tem mais súmula vinculante. A taxa é uma espécie tributária vinculada. O fato gerador da taxa é uma contraprestação estatal. Se você paga uma taxa, você tem direito à contraprestação. O Estado tem que te entregar a contraprestação. Se o Estado não te entregar a contraprestação, a cobrança da taxa será inconstitucional. A taxa, ela exige uma contraprestação. Se você paga a taxa, você tem direito de receber de volta uma contraprestação estatal. Se você não recebe, a taxa é inconstitucional. Então, muito cuidado com isso. A taxa é uma espécie tributária contraprestacional. Não tem para onde fugir. A taxa, ela exige a contraprestação. Ela exige a contraprestação. Tá? Existem duas modalidades de taxa no direito brasileiro. Duas. A taxa de polícia e a taxa de serviço. Taxa de polícia e taxa de serviço. A taxa de polícia, ela é cobrada pelo exercício regular do poder de polícia. Ela tem fundamento no artigo 78 do CTN. A taxa de polícia, ela tem fundamento no exercício regular do poder de polícia. Enquanto a taxa de serviço, ela tem fundamento no artigo 79 do CTN. E a taxa de serviço ela é cobrada pela utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível que seja disponibilizado ao contribuinte. Ainda que o cidadão não use, ele tem que pagar a taxa se o serviço estiver à disposição. E aí, cá entre nós, a súmula vinculante 19 ela ajuda muito a entender esse conceito. Quer ver? Taxa de limpeza urbana é inconstitucional. É inconstitucional a cobrança da taxa de limpeza urbana. Por quê? Porque efetivamente a limpeza urbana ela é um serviço genérico. O gari varre a rua para beneficiar toda a coletividade. Ele beneficia não só você, não só a mim, mas beneficia todos nós. Então a taxa de limpeza urbana é inconstitucional. Mas a taxa de coleta de lixo domiciliar, ela é constitucional. Por que a taxa de coleta de lixo domiciliar é constitucional? Porque efetivamente existe na coleta de lixo domiciliar o quê? Uma prestação de um serviço específica para o contribuinte. O gari vai lá e coleta o seu lixo e é um serviço divisível. Ele é específico e
e ele é divisível. Porque você paga de acordo com o que você aproveitou do serviço. Específico e divisível. Específico e divisível. Beleza? Além disso, é importante lembrar que a taxa de iluminação pública é inconstitucional. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por taxa. É inconstitucional. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por taxa. E mais ainda, é importante você lembrar no caso concreto e pensar: esse serviço é prestado para mim ou para a coletividade? É prestado para você, a cobrança pode ser constitucional. Se for para a coletividade, a cobrança vai ser necessariamente inconstitucional, porque a taxa é contraprestacional. A taxa é contraprestacional. Tranquilo, gente? Fácil, molezinha, não há dúvidas. Show de bola. Dando sequência então, é importantíssimo lembrar que taxa não pode ter base de cálculo nem fato gerador de imposto, né? Aliás, o que diferencia o imposto da taxa é o fato gerador. O fato gerador do imposto é uma espécie tributária, o fato gerador do imposto é uma atividade do contribuinte e o fato gerador da taxa é uma atividade estatal, né? Então, preste bem atenção no que eu estou te falando. São conceitos completamente diferentes. Completamente diferentes. Mas a base de cálculo não pode ter relação porque o imposto ele não é contraprestacional. A base de cálculo da taxa tem que ter relação com o custo do serviço ou com o custo da fiscalização. Toda taxa de fiscalização é taxa de polícia. E isso está na súmula vinculante 29, súmula vinculante 29 do STF. Então anota aí, súmula vinculante 29, ela é de extrema importância, dá uma lidinha, porque não custa nada, né? Bom, na sequência, nós já falamos de imposto, já falamos de taxa, passando rapidamente agora na contribuição de melhoria. Só precisa saber duas coisas de contribuição de melhoria, o fato gerador e o objetivo. Vamos lá, o objetivo da contribuição de melhoria é ressarcir aos cofres públicos o montante gasto na obra pública na proporção da valorização aproveitada pelo particular. O objetivo é ressarcir aos cofres públicos o montante gasto na obra pública na proporção da valorização aproveitada pelo particular. E o fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária decorrente de obra pública. Valorização imobiliária decorrente de obra pública. Ok? Fácil, não há dúvidas, show de bola, maravilha, maravilha. Dando sequência, a gente vai chegar na próxima espécie tributária, que é o empréstimo compulsório. Você precisa saber o seguinte: empréstimo compulsório de competência exclusiva da União, só a União pode instituir, mediante lei complementar, não cabe lei ordinária, e vai ser criado no caso de guerra, calamidade pública ou investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Não cabe empréstimo compulsório para absorção temporária de poder aquisitivo, ou seja, pegar dinheiro emprestado porque o dinheiro acabou. Não cabe empréstimo compulsório para isso. Empréstimo compulsório depende da calamidade pública, do investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Depende da guerra externa ou sua iminência. Beleza? Chegamos às contribuições especiais. Quinta espécie tributária, artigo 149 da Constituição. Competência exclusiva da União, com duas exceções. O artigo 149, parágrafo 1º, deixa claro que cada ente federado pode criar o seu regime próprio de previdência. A Constituição prevê, no artigo 149, parágrafo 1º, a possibilidade do ente federado criar o seu regime próprio de previdência. Só que eu quero que vocês tenham muito cuidado aqui, pelo seguinte: houve alteração desse dispositivo e fica claro lá no parágrafo 1º que União, Estado Federal e municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio do regime próprio de previdência, cobrar servidores ativos, aposentados, pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas, de acordo com o valor da base de contribuição ou proventos de aposentadoria e pensões. Tá? E aí você vai ter algumas regras, como por exemplo, parágrafo 1º azão, tá lá, que quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e pensões, que supere o salário mínimo,
demonstrada a insuficiência da medida do parágrafo 1º, é facultada à instituição de contribuição extraordinária e a contribuição extraordinária deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit. Então, grifa aí o 149, porque para você que está fazendo prova para o município é importantíssimo, tá? Grifa o 149 e fica atento que o município pode se envolver nessa confusão aí, tá bom? E outro ponto alterado pela reforma tributária foi efetivamente... Então vamos lá, 149, parágrafo 1º Azão, parágrafo 1º Bzão, parágrafo 1º C, tá bom? E aí a gente vai para o 149 Azão. Olha que loucura. 149 Azão, que é de competência dos municípios e do Distrito Federal a instituição da contribuição de iluminação pública. A instituição da contribuição de iluminação pública é de competência dos municípios e DF. Só que não é só iluminação pública. Com a reforma tributária, agora ela é contribuição de iluminação pública e para custeio de sistema de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos, tá? Monitoramento para segurança e além da segurança, o monitoramento de vias e logradouros públicos. Beleza, galera? Tranquilo? Show de bola? Maravilha. Bom, já falamos coisa pra caramba, né? Mas não vamos parar não, vamos lá. Artigo 150 da Constituição, limitações ao poder tributário. Isso aqui sempre cai na prova, galera. Leiam, leiam e releiam. O 150 inciso 1 nós já falamos, princípio da legalidade. Vamos passar rapidamente. 150 inciso 2, isonomia. Tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Lembrando que a reforma tributária, ela trouxe uma lógica de isonomia muito mais forte. E agora é princípio constitucional no 145, parágrafo 3º. A busca pela isonomia por meio da redução da regressividade, né? Agora é regra, é um princípio regra, que está no artigo 145 da Constituição, parágrafos 3º e 4º. No parágrafo 3º você vai encontrar simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e proteção ao meio ambiente. No parágrafo 4º você vai encontrar a redução dos efeitos regressivos do sistema tributário. Isso tudo vai trabalhar em conjunto com a isonomia do 150, inciso 2, para que nós tenhamos um sistema tributário brasileiro justo, de modo que o mais rico pague mais e o mais pobre pague menos tributos, tá? No 150, inciso 3, nós temos o princípio da não surpresa, e a não surpresa ela é garantida por 3 princípios: irretroatividade, a anterioridade clássica e a noventena ou anterioridade nonagesimal. Esse é um arcabouço que garante que o contribuinte não vai ser surpreendido por uma carga tributária que ele não se organizou para suportar, tá? Então, primeiro, a lei não retroage, essa é a regra. Exceções favoráveis ao contribuinte, artigo 106 do CTN. Vai lá, marca e dá uma lida. 106 do CTN. Exceções favoráveis ao fisco, 144, parágrafo 1º do CTN. Então a regra é a irretroatividade, a lei não retroage, mas ela vai retroagir quando aumentar, ela vai retroagir favorável ao contribuinte, né? Quando reduzir a multa, se não houver coisa julgada, e quando deixar de tratar a conduta do agente como infração à norma. E a favor do fisco, ela vai retroagir quando aumentar as garantias e privilégios e quando aumentar os poderes da fiscalização. Aumentou garantias e privilégios, aumentou os poderes da fiscalização, essa lei ela vai retroagir, beleza? Joinha, joinha, não há dúvidas. Show de bola, então vamos embora, galera, sem parar. Dando sequência aqui a esse nosso querido bate-papo, a gente vai seguir para o princípio da anterioridade e da anterioridade nonagesimal. Por esses 2 princípios, se um tributo for criado ou majorado, atenção, criado ou majorado, ele somente poderá ser cobrado no exercício financeiro seguinte, se tiver no mínimo 90 dias entre a data da criação ou majoração e a sua cobrança. Se for criado ou majorado, ele somente poderá ser cobrado no exercício financeiro seguinte, se tiver no mínimo 90 dias entre a data da criação ou majoração e a sua cobrança. Tá bom? Então, esses princípios andam em conjunto. Atenção, súmula vinculante 50. A alteração do prazo para o pagamento não é nem criação nem majoração, portanto não tem nem anterioridade e nem noventena. Beleza, galera?
Tem exceções, claro, tem alguns tributos que são cobrados imediatamente, sem nenhuma anterioridade, nem noventena, nem anterioridade clássica, que é o caso dos impostos extrafiscais da União menos o IPI. Imposto de importação, exportação e IOF são cobrados imediatamente, assim como imposto extraordinário de guerra e empréstimo compulsório de guerra. Esses não têm nenhuma anterioridade, beleza? E claro, tem ali as exceções que vocês têm que ler no 150 parágrafo 1º. 150 parágrafo 1º da Constituição vale a leitura. Vamos avançar um pouquinho, vocês vão ler o 150 inteiro, mas vamos dar uma passadinha nas imunidades. Imunidade. A imunidade recíproca recebeu uma alteraçãozinha da reforma tributária importante. Os Correios agora passam a ter previsão de imunidade no corpo da Constituição. Né? Os Correios não estavam nessa toada, os Correios eram jurisprudência do STF. Agora os Correios têm imunidade no corpo da Constituição. Então muito cuidado com isso. A imunidade recíproca impede a incidência de impostos sobre patrimônio, renda e serviços entre os entes federados. Essa imunidade se estende às fundações e autarquias, mas essa imunidade não se estende a empresas públicas e sociedades de economia mista. Os Correios foram inseridos por jurisprudência e agora a Constituição prevê a imunidade recíproca para os Correios, porque os Correios prestam serviço essencial mediante monopólio. Tá? A imunidade dos templos religiosos também sofreu alteração com a reforma tributária. Isso está lá no 150, inciso 6. Assunto importante, tá? A linha B, agora são imunes não só os templos de qualquer culto, mas as entidades religiosas e templos de qualquer culto, incluindo suas organizações assistenciais e beneficentes. Foi uma extensão da imunidade tributária que já tinha sido estendida para o IPTU, tá? Então, muito cuidado. Lá no 156, parágrafo 1º, agora nós temos o parágrafo 1º, azão. O templo religioso que era proprietário, ele era imune ao IPTU. Agora, se o templo religioso for locatário, ele também vai ser imune ao IPTU. E esse imóvel não vai ter IPTU enquanto o templo estiver ocupando-o. Ok? Fácil? Então vamos lá, galera. Vamos dar uma passada rápida no CTN. A gente já falou aqui sobre vários pontos do CTN 113, 142. Agora eu queria falar um pouquinho de responsabilidade tributária, que é assunto de prova. Artigo 130, responsabilidade tributária na alienação de bens imóveis. Preste bastante atenção, hein? O imóvel foi alienado, o imóvel foi vendido. Significa dizer que o adquirente, ele leva os tributos próprio terreno. IPTU, taxas, tudo que incidir sobre o bem segue o bem. Mas veja, sobre o bem. Se sobre aquele imóvel estiver sendo cobrada uma taxa de fiscalização da atividade que é exercida no imóvel, essa taxa não segue o bem. Ah, Gabriel, tem como adquirir um imóvel e não levar dívida? Tem. Se tiver a prova de quitação dos tributos, você não leva dívida, tem prova de pagamento. Ou, se você arremata em asta pública. Ao arrematar em asta pública, todos os valores de débitos subrogam-se no valor alcançado na asta. Mas cuidado, se no edital da asta pública estiver prevista a existência de débitos, esses débitos serão efetivamente cobrados do adquirente. Essa jurisprudência está pacificada no STJ. Se houver a alienação do imóvel e efetivamente essa alienação acontecer em asta pública e no edital da asta estiver prevendo a existência de débitos, os débitos serão transferidos para o adquirente. Basta que no edital haja essa previsão, tá bom? 133 do CTN, alienação de estabelecimento empresarial, não é ponto marca clientela, é do estabelecimento, tudo aquilo que é necessário ao exercício da atividade empresarial. Na alienação do estabelecimento, os tributos seguem para o adquirente se o adquirente continuar na exploração. Se o adquirente adquire o estabelecimento e muda de ramo, ele não leva o débito. Se ele adquire e continua, ele leva o débito. Vai responder integralmente caso o alienante cesse a atividade e vai responder de forma subsidiária caso o alienante continue a atividade ou retome no prazo de 6 meses. Atenção a isso, tá? O adquirente só responde se continuar na atividade. O alienante cessa, o adquirente responde integralmente. O alienante continua exercendo atividade empresarial em outra empresa. O adquirente responde subsidiariamente. O alienante, ele retoma dentro de 6 meses. O adquirente responde subsidiariamente. Ok? 135.
o administrador preposto mandatário responde pessoalmente com os seus bens ao infringir a lei, contrato social ou estatuto. O mero inadimplemento do tributo não gera a responsabilidade pessoal. Súmula 430 do STJ. Súmula 430 do STJ. Até aqui estamos juntos, pessoal. Tá fácil, tá tranquilo. Bem molezinha, né? Bem fácil de entender. Bom, o meu objetivo aqui foi trazer essas normas gerais de direito tributário, mas antes de finalizar, eu queria lembrar você que prescrição e decadência não se confundem. Decadência é o prazo para o lançamento. Prescrição é o prazo para a cobrança em juízo do crédito que foi definitivamente constituído. Então, a prescrição pressupõe que não tenha havido o lançamento, ou melhor, a prescrição pressupõe que tenha havido o lançamento. Se não houve o lançamento, não teve o crédito constituído. Então, a decadência ela acontece antes da contagem da prescrição. Cuidado com isso. Tá bom? E por fim, a fraude à execução está no artigo 185 do CTN e presume-se fraudulenta a alienação de bens do devedor após a inscrição em dívida ativa do crédito tributário. Ufa! Pessoal, espero que com todo esse material eu consiga acertar pelo menos umas 2 questõezinhas da prova, né? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, curta, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essa revisão. Um beijo enorme, boa sorte, vai com tudo e eu tô por aqui na torcida por você. Tchau, tchau, galera!